E se eu te dissesse que você pode fazer queries em bancos de dados em mais de 100 localizações ao mesmo tempo? Parece impossível, né? Mas a Asion faz isso acontecer. O seu banco de dados pode estar literalmente ao redor do mundo todo em mais de 100 edge locations da Asion. Fala devs, hoje eu vou te mostrar o Edge SQL, uma solução de banco de dados aqui da Asion para você usar nas suas aplicações serverless implementadas aqui na Asion, as Edge Functions, que eu já mostrei em outros vídeos. O Edge SQL usa a linguagem SQL, ou SQL. Então, se você já conhece essa linguagem, se você já tem familiaridade com essa linguagem, você já sabe usar o Edge SQL. A grande diferença é que o Edge SQL, o banco de dados aqui da Asion, ele é altamente distribuído. E sim, ele é ACID compliant. ACID é um acrônimo que quer dizer que as suas transações são atômicas, ou seja, ou ela acontece ou ela não acontece, consistentes, ou seja, respeita todas as regras, isoladas, elas não se misturam, e duráveis, uma vez salvas, elas sempre vão estar lá. Basicamente, ACID compliant quer dizer que é um banco de dados confiável. É o mínimo que a gente espera de um banco de dados, né? O Edge SQL foi projetado para aplicações que precisam de persistência de dados, alta disponibilidade e baixíssima latência, como aplicações de internet das coisas, e-commerce, algumas aplicações bancárias e até, sei lá, coletar logs, acesso de logs e guardar informações de, sei lá, utilização da sua aplicação, por exemplo. O Edge SQL não é só um banco de dados em múltiplas réplicas, ele é um banco altamente distribuído. O foco dele é diminuir a latência entre a aplicação e o banco de dados. Quer ver? Eu vou te mostrar mais ou menos como isso funciona na prática. Vamos dizer que você tem uma aplicação que tem servidores de aplicação e um servidor de banco de dados. E o seu banco de dados ele é centralizado e está hospedado, por exemplo, em São Paulo. O seu servidor de aplicação está em São Paulo e o seu banco de dados está em São Paulo. Então, se alguém acessa esse servidor em São Paulo, como o servidor e o banco de dados estão muito próximos, vamos dizer que a latência dele fica em torno de 10 milissegundos, 20 milissegundos. É uma latência baixa, tá? Mas vamos dizer que você tem um outro servidor de aplicação dessa mesma aplicação que está lá na Europa, mas o seu banco de dados centralizado está aqui em São Paulo. Então só essa viagem do servidor de aplicação até o servidor de banco de dados em São Paulo vai demorar, sei lá, 100 milissegundos, 130 milissegundos. Se for na Ásia, então, o seu servidor de aplicação na Ásia e o seu banco de dados em São Paulo, isso pode estourar os 300 milissegundos. Já com o Edge SQL, toda Edge Location você tem uma réplica do seu banco de dados. Então, quer dizer, se o seu usuário acessou da Ásia, a latência entre o banco de dados e a sua aplicação, 2 milissegundos. Se ele acessou da Europa, 2 milissegundos. Se acessou dos Estados Unidos, 2 milissegundos. Se acessou aqui de São Paulo, 2 milissegundos. Vamos entender então como o Edge SQL funciona. Eu já dei algumas pistas aí falando um pouco antes aí nas minhas falas anteriores, mas na prática o Edge SQL tem dois componentes principais. A main, que é a instância principal. É a main que recebe todas as operações de escrita. É aqui que seus dados são criados, modificados, alterados e tudo mais. E o outro componente são as réplicas, que são cópias read-only, ou seja, que só recebem operação de leitura em todas as edge locations da Asion ao redor do globo. Todas as edge locations têm uma réplica do seu banco de dados. E elas são sincronizadas automaticamente. Então você, vamos dizer, atualiza ou escreve dados na main e automaticamente a main distribui para as réplicas. Vou ilustrar para você como isso acontece mais ou menos. Você escreve então os dados na main instance, a main instance cria snapshots dos seus dados, distribui para todas as réplicas. As réplicas mesclam, faz um merge desse snapshot que ela acabou de receber com os dados que ela já tinha, e a partir desse momento todos os dados já estão disponíveis para leitura em todas as réplicas. Importante, presta atenção. Existe um tempo de propagação, então entre o momento que você escreve, cria o snapshot e tudo mais, se propagam e tudo, estão disponíveis para leitura em todas as edge locations, existe um tempo de propagação, que demora de segundos até pouquinhos minutos. Isso quer dizer que as réplicas são eventualmente consistentes e não instantaneamente consistentes, ou seja, escreveu já está disponível em todos os lugares. Essa é uma informação importante que precisa fazer parte da sua estratégia de arquitetura. Você tem que entender isso. Basicamente, existem três formas de você trabalhar e interagir com o Edge SQL na Asion. Eu vou mostrar todas elas aqui para você. Primeiro, existe a API, uma REST API mesmo. Então, eu estou aqui na página de documentação
do EdSQL, então é essa página aqui. Eu vou trocar para português para ficar mais fácil, vamos trocar aqui. Beleza, aqui no EdSQL você vai aprender um pouco mais do EdSQL, mas você vai ver que existem algumas chamadas de API. Então você consegue interagir com o EdSQL chamando as APIs da Asion, e aí, por exemplo, tem API para criar banco de dados, tem API também para fazer queries lá, ou seja, criar dados, consultar dados e tudo mais. Esse daqui, por exemplo, está criando uma tabela de usuários e aí depois faz uma consulta na tabela de usuários. E é isso, tá vendo? É SQL comum. Então, se você já manja da linguagem SQL ou SQL, você já vai entender como utilizar o EdSQL. Dá também para você interagir com o EdSQL através de uma EdFunction. Na verdade, esse é o melhor caso de uso, você usar uma EdFunction para escrever e consultar dados no EdSQL. E aqui, ó, quando você entra na página de EdFunction, aqui embaixo, fazendo scroll aqui, você consegue ver, olha, tá até aqui, ó, construa um API RESTful com EdSQL. Então, esse exemplo aqui, ele mostra exatamente como que você consegue criar um banco de dados e interagir com uma EdFunction com esse banco de dados. Então tá aqui o exemplo completo, tem código, tem comentários, tá tudo explicadinho aqui como que você utiliza, tá vendo? Então dentro da EdFunction você consegue importar esse Asion SQL e aí você consegue fazer as consultas, por exemplo, esse daqui é um exemplo de uma aplicação de to-do list, né, de tasks. Então você consegue consultar as tasks, fazer uma busca mais complexa, criar novas tasks, atualizar tasks e assim vai. Então tudo isso é usando EdFunction com o EdSQL. A terceira maneira de você interagir com o EdSQL é através do EdSQL Shell. Essa é uma ferramenta que o time da Asion criou para facilitar você consultar e manipular dados dentro dos seus bancos de dados EdSQL. Então aqui tem todas as instruções mostrando como que você pode instalar e configurar o seu EdSQL Shell, e aí você pode utilizar essa ferramenta para manipular os seus dados. Eu vou te mostrar como que é isso mais ou menos. Eu já instalei, já configurei aqui, já segui todos esses passos que está na documentação para configurar o meu EdSQL Shell. E aí para você executar é só você vir em Python, ó lá, já está até aqui, e executar ele. Executou, então ele está aqui. Então você consegue vir aqui, Databases. E aí ele vai listar todos os bancos de dados que eu tenho lá criado. Se você quiser uma lista de comandos completa, tá aqui na documentação. Então aqui, ó, você consegue ver todas as coisas. Então, ó, eu acabei de executar o database, dá para eu fazer um use database, então vamos ver esse daqui, ó. Use tasks local dev. E aqui ele já traz o meu, e aí eu consigo vir aqui, tables. Ele já vai listar todas as tabelas que eu tenho lá criada, tá vendo? E assim vai, todos os comandos estão aqui na documentação. Isso é ótimo para facilitar para você, vamos dizer, consultar e manipular os dados dos seus bancos de dados de uma maneira mais prática, direto do seu terminal. E tem mais, viu? O EdSQL já suporta Vector Search para suas aplicações de AI. Você consegue criar uma integração nativa com o LangChain para criar um RAG ou busca semântica, mas isso tudo é assunto já para outro vídeo. Aqui, ó, transparência total com as limitações atuais do EdSQL, tá? Eu vou te dizer aqui. Dependendo do seu plano, alguns limites do uso do EdSQL são aplicados, mas claro, se você precisar fazer um upgrade de plano ou se você precisar expandir esses seus limites, o time da Asion está pronto para conversar com você e fazer todas essas alterações junto com você. Existem também limites gerais que são aplicados em todas as contas, independente do seu plano e em todos os bancos de dados. E atenção, atenção! Deletar a main instance, ou seja, a instância principal, é irreversível. A partir do momento que você deletou, não tem como resgatar aqueles dados. Então, ó, faça backup e tome cuidado ao deletar o seu banco de dados. E existem também algumas contraindicações ao uso do EdSQL, ou seja, em alguns casos o EdSQL não é a melhor persistência de dados para sua aplicação, como por exemplo, transações financeiras críticas com tolerância zero de lag ou delays, por exemplo. Aplicações que precisam de consistência de dados globais e instantâneas. E também bancos de dados muito grandes, isso quer dizer, acima de 2 GB. Mas isso tudo por enquanto, tá? O EdSQL está constantemente evoluindo, então todas essas limitações podem mudar. Então fica atento na página de produto do EdSQL e também na documentação. O EdSQL da Asion leva o SQL a outro patamar. Com essa arquitetura de main réplicas, você tem linguagem SQL familiar, ACID compliant,
leituras ultra rápidas, 3 formas de interagir, seja com API, Edge Function ou Edge SQL Shell, Vector Search para AI e, vamos dizer, distribuição dos dados e sincronização entre main e réplica automática. Na descrição eu deixei links para você conhecer melhor o Edge SQL, então tem a documentação completa do Edge SQL, tem a documentação completa do Edge SQL Shell para você instalar aí no seu computador e utilizar. Tem também exemplos de código de como que você usa Edge Function com o Edge SQL e também tem o link para você se cadastrar na Asion. E assim que você se cadastra, você ganha $300 em crédito para você conhecer, estudar, testar todas as suas aplicações na Asion, isso tudo durante o próximo ano. Mas e aí me diz, quero saber, que tipo de caso de uso você imagina utilizando o Edge SQL? É e-commerce, sei lá, aplicações bancárias, internet das coisas, analytics, me diz aí. E se você quer ver um vídeo específico sobre Vector Search com AI, usando o Edge SQL como, vamos dizer, persistência de dados, comenta aí e pede esse vídeo aí também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, esse é o único jeito de você não perder nenhum conteúdo que eu vou postar por aqui. E o próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo prático da vida real de como usar Edge Functions com o Edge SQL. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu deixei um outro vídeo relacionado para você continuar aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre a Asion. Clica aí, assiste o próximo vídeo e valeu, Dev! Até o próximo. Tchau!